esse é o tema que eu vou pregar hoje, tá? No final das contas, o que importa. Ok? E o que vamos, construir em 2024? Geralmente, quando nós passamos de um ano para o outro, sempre vem essa ideia, na nossa mente, no nosso coração, e abraçamos as pessoas que nós amamos, as pessoas, ou seja, que estão dentro da nossa casa, ao nosso redor, nossa família, os amigos, mandamos mensagem dizendo, olha, feliz 2024. Um bom ano para ti, para sua casa, para sua família. Nós desejamos isso. Isso é bom. Quem não quer ter um bom ano? Quem não quer ter sucesso no trabalho? Quem não quer casar? Quem não quer ter, algo diferente, fazer uma viagem diferente? Todos querem. E eu fiquei pensando nessa palavra e eu quero trazer essa palavra para você nesta noite. E creio que Deus pode falar no teu coração. Eu creio que o Espírito Santo pode ministrar o seu coração. E eu quero iniciar lendo Provérbios, capítulo 9, verso 1, que diz que a sabedoria já edificou a casa, ou já edificou a sua casa, e já lavrou as suas 7 colunas. Quero começar minha mensagem de hoje falando um pouco sobre sabedoria. Ok? Vamos construir algo nesta noite baseado na sabedoria. Provérbios capítulo 24, verso 3 também diz, com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela afirma-se. A Bíblia diz também lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, que a sabedoria é a coisa principal. Ainda em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ainda em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, diz que o homem prudente edifica, constrói sua casa sobre a rocha. Também fala sobre a sabedoria. A sabedoria não é somente para a mulher, para edificar a casa dela, é também para o homem, para construir a sua casa. A sabedoria, esse homem que escreveu, um homem que sabia muito bem essa questão de ter esposas, porque ele teve 700, e mais 300 concubinas. Certamente ele sofreu de todos os lados, irmão Rui. Teve todas as experiências possíveis. Portanto, ele recebeu essa autoridade para escrever o livro de Provérbios, trazendo essa orientação para nós. Começar o ano 2024 pensando na sabedoria é fantástico. Começar um ano de 2024 orando a Deus e pedindo que o Senhor nos dê sabedoria é extraordinário. Querendo que o Senhor venha e faça algo tremendo a partir da minha vida, da minha casa, da minha família, baseado na sabedoria de Deus, maravilhoso. Que nessa noite, então, juntos possamos orar, Deus nos dê sabedoria, porque Deus tem sabedoria para te dar. Para você que é homem, para você que é mulher, sabedoria para o casal, sabedoria para o filho, sabedoria para nós aqui como ministério, como igreja. Tá? Portanto, a Bíblia diz que a sabedoria já edificou a sua casa, ou a sabedoria se edifica a casa. Ok? Então vem a pergunta, o que vamos construir em 2024? Você já escreveu? Você já planeou? Você já parou? Já pensou o que eu vou construir para 2024? É pecado? Claro que não. É errado? Não. Não é errado você sonhar, desejar, planear um projeto de vida com a família para o ano. Consagrar o ano ao Senhor. E prometer para Ele que todos os dias você vai orar, que você vai ler a Bíblia, que você vai se consagrar, que você vai estar na presença dEle. É bênção. Então, o que vamos construir em 2024? Quero apresentar aqui 3 pontos importantes na vida do homem, no âmbito físico ou material e também no aspecto espiritual. Porque nós trabalhamos para construir a nossa vida, nós trabalhamos para construir o nosso futuro, trabalhamos para construir a nossa casa,
E construir é o quê? Construir é edificar. É dar forma a um projeto de vida. E a Bíblia fala muito bem sobre esse assunto. Por isso que eu iniciei essa mensagem falando um pouco sobre sabedoria. Porque a sabedoria edifica. Repete comigo, fala, a sabedoria edifica. E a tolice? A tolice, a loucura, o egocentrismo destroem. Se você tem a sabedoria de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, amém, glória a Deus. Porque a tolice, porque a loucura, porque o egoísmo, só vai gerar o quê? Destruição, miséria. A sabedoria quer elevar, a sabedoria quer ajudar. Agora, a loucura quer derrubar e destruir. Então vamos iniciar esse ano orando, Senhor, nos dê sabedoria. Sabedoria para eu lidar com a minha esposa, sabedoria para eu lidar com o meu marido, sabedoria para eu lidar com o meu filho, né? Sabedoria para eu lidar com as questões complicadas no trabalho, com o chefe, né? Sabedoria para lidar com as pessoas que estão aí fora, né? Sabedoria para lidar de repente com aquela pessoa chata, né? Mas você precisa de sabedoria para lidar com aquela pessoa. Sabedoria. E nós precisamos orar para que o Senhor nos dê essa graça sobre nós. Ok? Portanto, a sabedoria, ela edifica coisa boa para ti. Tá? Mateus capítulo 7, versículo 24. Né? O homem que constrói a sua casa, por que ele tem que construir a sua casa sobre a rocha? Por quê? Porque vai vir a chuva. Porque o vento vai assoprar. Porque vai vir forças de todos os lados para derrubar a tua casa. Ok? Então, em 2024, vai chover. Vai ter um vento forte sobre a tua casa. Vão tentar destruir a sua casa. Sem dúvida. 2024 vai acontecer isso. Mas com a sabedoria, você vai construir a tua casa sobre a rocha. E a rocha vai garantir o quê? Que a sua casa não seja destruída. Não seja destruída. Mas se você construir a tua casa sobre areia, querido, desculpa falar, é verdade, a sua casa será destruída. Então tem gente que constrói o seu relacionamento conjugal sobre areia. Tem gente que quer construir algo fora da direção de Deus, é construir sobre areia. Agora, se você pedir sabedoria de Deus, Deus vai te ajudar. Quem deseja ajuda de Deus aqui? Se você pedir ajuda do Senhor, Ele vai te socorrer. E quando Ele está no negócio, maravilha acontece. Quando Ele está no teu negócio, maravilha acontece, o milagre vai acontecer. Portanto, vamos chamar Deus para a nossa casa, vamos chamar Deus para o nosso plano, vamos chamar Deus para os nossos projetos, vamos chamar Deus, porque quando Ele chega, Ele derrama sobre nós a sua sabedoria. Se você está errando muito, é porque você está orando pouco. E por orar pouco, você recebe pouca sabedoria. Pastor, o ano 2023 foi difícil. Meu irmão, foi difícil para todo mundo. O ano 2023 foi terrível. Olha, vamos olhar um pouco para Israel, guerra, vamos olhar um pouco lá para a Rússia, Ucrânia, vamos olhar um pouco lá, né, para alguns lugares difíceis. Ok? Você está aí, firme e forte. Né? Uns mais, né? Não, né? Está aí forte. O que você comeu hoje? Né? Um arroz, uma salada, um ovo? Amém, glória a Deus. Eu creio que esse ano, né, Deus vai surpreender a sua vida com muita sabedoria. Eu não vou orar para Deus dar ouro para você.
Eu não vou orar para Deus dar riqueza para você. Não vou orar para Deus fazer isso, não vou. Eu vou orar para Deus te dar sabedoria. É isso que eu vou orar. Ok? Ah, pastor, você não vai orar para Deus me dar um carro novo? Não, não vou orar, né? Tem gente que está chegando até com um Ferrari aí na frente, ué. Não vou falar quem é. Não vou, mas eu vou orar para Deus te dar sabedoria. Desculpe, André, só brinquei contigo. Ok? Vamos lá. Vamos construir o nosso projeto, então. Construir o quê, pastor? Vamos construir no âmbito físico. Quero falar um pouco do corpo, né? Ou seja, Efésios capítulo 5, versículo 29 diz: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ou seja, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ninguém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz também: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verso 20 diz: porque fostes comprado por um bom preço. Fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, teu corpo é o templo do Espírito Santo. O que eu quero dizer é o seguinte: cuidar do nosso corpo é bíblico. Sabia disso? Construir algo no âmbito físico, corpo, é bíblico. Muitas vezes, quando se trata assunto de igreja, a religiosidade trata muito o assunto espiritual, né? A alma e o espírito, e nós esquecemos do corpo. Ok? Quando você não cuida do teu corpo, você peca. Quando você maltrata o teu corpo, você erra. Por quê, pastor? Acabei de ler para ti. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuidar do nosso corpo é bíblico. Cuidar da nossa saúde glorifica a Deus. Agora, não idolatre o seu corpo. Tem gente que gasta rios de dinheiro, né, para ficar um pouquinho mais forte. Não é mesmo? Aqui, graças a Deus, aqui não tem ninguém que faz isso. Mas tem gente que gasta muito dinheiro, né, em prol do seu corpo, mas não dá €1 para as missões. Não dá um pacote de arroz para ajudar uma pessoa carente que precisa. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, e nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Olha que interessante. Sansão, veio na minha mente quando eu estava a estudar essa palavra, a ler sobre esse texto, veio na minha mente Sansão. Sansão, ele é conhecido como o homem mais forte da Bíblia. A Bíblia nos ensina que Sansão, ou seja, ele era nazireu. Ele não podia beber vinho, ele não podia cortar o cabelo, ou chegar perto de qualquer coisa impura, como um cadáver. Sansão, foi falado para ele: olha, você deve casar com uma menina aqui da nossa parentela. Mas Sansão, ele fez tudo ao contrário. Encheu muita cara, né? Tocou em defunto, cortaram o cabelo dele. Não podia ver uma menina, uma prostituta, ia lá e já prostituía. Ok? Mas Deus constituiu ele como o homem mais forte. Ele deveria honrar a Deus com a sua força. Mas não basta ser o homem mais forte se eu não uso a minha força para glorificar a Deus. Ele usou a sua força para glorificar o eu dele. Ele foi dominado pelas suas paixões e desejos,
E, portanto, Sansão se tornou um homem fraco espiritualmente. Olha, atenção. O homem mais forte da Bíblia, porém, fisicamente, o homem mais forte fisicamente da Bíblia, porém, espiritualmente, um homem fraco, dominado, pelas suas paixões e desejos. Portanto, todo aquele que é dominado por suas paixões e desejos é um homem fraco, porque é dominado por vícios, ou seja, as drogas, a bebida, o cigarro, a prostituição. Pode ser um homem mais forte, pode ser um homem muito forte, mas se ele é dominado pelas suas paixões, ele é um homem fraco. E as suas atitudes e ações não glorificam a Deus. Quem não cuida do seu corpo a se alimentar corretamente, peca por destruir o templo do Deus vivo. Aquele que usa o seu corpo para prostituição, peca porque está destruindo o templo de Deus. Aquele que come mais com a boca, ele come com a boca, mas com os olhos, com a mente, com o coração, e come, peca. Está a destruir o templo de Deus. O teu corpo é templo de Deus, templo do Espírito de Deus. E Deus quer que você tenha uma boa saúde no teu corpo, para que o nome dele seja glorificado. Está na Bíblia isso, pastor? Tá? Rodrigo, coloca para mim 3 João 1 e 2, só para você ver a vontade de Deus para a tua vida. Diz lá: amado, desejo que vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde. Vamos ler juntos? Volta, isso. Vamos lá? Vamos ler juntos? Amado. Vamos lá? 1, 2, 3. Não está aparecendo? E eu aqui forçando vocês, Eita. 1, 2, 3. Amado, desejo que em todas as e que tenha que saúde, assim como bem vai a tua alma. Não é só a tua alma. Saúde no teu corpo. Cuida do teu corpo. Tenha uma boa alimentação. Ok? Faça isso. Como você cuida da tua alma. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É morada de Deus. Aqui não acontece aqui, mas tem gente que só fica doente. Aliás, vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos. A família do pastor Saulo, vamos orar por eles. Essa gripe que está acontecendo aí, sai de um, entra no outro, Então vamos orar por nossos irmãos. Não estou falando desse momento que nós estamos passando de gripe aí. Mas tem gente que fica doente, Toda semana. E aí, irmão? Não, estou doente, pastor. O que está acontecendo? É dor nas pernas. Outra semana. E aí, meu irmão? Não, estou com dor na cabeça. Outro dia, não, pastor, não, estou com dor aqui e o médico não descobriu. Meu Deus, o que eu faço? Vamos orar. Cuida do teu corpo. Se você tem saúde, força, você vai produzir mais. Você vai ter disponibilidade para orar mais. Você vai ter disponibilidade para servir mais. Por isso que o propósito de Deus é que você cuida da sua saúde. Que esse ano você ore e peça sabedoria para o Senhor. Fale: Senhor, eu quero cuidar da minha saúde como eu cuido da minha alma. Eu quero cuidar da minha vida. E eu não quero ser dominado pelas minhas paixões. Não quero, não posso ser dominado pelas minhas paixões. Não quero viver,
sendo dominado pelos meus desejos carnais. Não, porque tudo isso destrói. Aquele que peca através da fornicação, do adultério, ele peca contra o seu próprio corpo. Está lá em Gálatas capítulo... Escola dominical, escola bíblica, né? Dominical não, escola bíblica. As obras da carne está lá em Gálatas capítulo 5. Está lá. Tudo que está lá em Gálatas capítulo 5 gera destruição e está fora do plano de Deus para a tua vida, está fora do plano de Deus para a igreja, né? Deus quer que você cuide do seu corpo como Ele cuida do corpo dele. A igreja é o corpo de Cristo. Então, projeto, vamos construir no âmbito físico algo que venha glorificar a Deus, ou seja, vamos colocar isso diante do Senhor. Mas também devemos parar, pensar e refletir na questão de construir no âmbito material. Esse texto é muito interessante, Lucas capítulo 14, do versículo 28 até o versículo 30. E o versículo 30, ele termina dizendo: começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu já ouvi pessoas a dizer para mim assim: pastor, tudo que eu começo, não consigo terminar. Já aconteceu isso com você já? Em algum momento da sua vida? Várias vezes, inicio, né? Aquela empolgação, vai dar certo, mas não consegue concluir. Isso pode acontecer na vida espiritual? Pode. Acontece também na vida material. Lucas capítulo 14, versículo 28 diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as coisas, as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Verso 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. E o 30 diz o quê? Esse homem começou. E aí? Quem de vocês aqui falou: não, 24, pastor, eu vou arrebentar. Eu vou edificar. Né? Meu casamento vai ser melhor, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia mais, eu vou seguir lá o plano de leitura da irmã Dulce, né? Que ela passa pelas mulheradas. Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou. Né? Chega no meados de fevereiro, e aí, irmão? E nem comecei ainda. Né? Nem comecei. Então, às vezes, isso está a acontecer na nossa vida. Pega para fazer e não conclui. Começa e não termina. Ok? Isso acontece, Jesus, aqui no contexto espiritual, aliás, Cristo aqui não exige que realmente renunciemos a essas coisas temporais. Essa não é a ideia de Jesus. Renunciar às coisas temporais. Mas que o nosso coração e as nossas afeições sejam colocadas nele em primeiro lugar. Porque é o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. O que diz lá? Hein, Pedro? Buscai e a sua, e todas essas coisas temporais serão acrescentadas na tua vida. É a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Deus quer que você seja feliz, sim, mas você não pode trocar, você não pode inverter isso. Amém? Então eu creio, irmãos, eu creio, pode colocar
Os meninos estão espertos ali já, não estou nem usando. Então eu creio, tá? Eu creio na prosperidade do crente, porque existe um propósito nisso. Mas não prego teologia da prosperidade. Por isso que eu falei aqui, não vou orar para Deus dar ouro para ninguém, dar carro novo para ninguém, não vou fazer esse tipo de oração. Eu vou pedir para que Deus dê sabedoria para você. Eu não prego sobre teologia da prosperidade. Vem e entrega tudo, porque você, né, se você dar, como que é? Você dá 100, recebe 200. Não vou falar, isso não é bíblico. Eu não vou perder meu tempo falando essas coisas. Mas eu prego que existem princípios bíblicos em relação ao dinheiro. E se você praticar, será bem-sucedido. Isso eu prego. Isso eu ensino. Se a igreja começar a viver os princípios bíblicos em relação ao dinheiro, se você, casal, começar a viver os princípios bíblicos em relação ao dinheiro, você se tornará uma pessoa feliz e próspera. Porque a prosperidade vai além do dinheiro. Além de tudo isso. É só viver. Está tudo na Bíblia. É só viver. O nosso manual é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ore a Deus e peça sabedoria para lidar com essas coisas temporais e trabalhe. Tá bom? Ok? Tem um pastor famoso lá no Brasil que ele pregou esses dias, falou assim: quer se tornar rico? Trabalhe bastante. Vai trabalhar. Daí você vai se tornar rico. Ok? E eu gostei da palavra, é verdade. Então trabalhe para construir algo que glorifique a Deus. Você vai trabalhar, você vai ter sucesso. Hein, Guilherme? Você vai ter sucesso. Aleluia, glória a Deus, né? Amém. A conta vai começar. Deus está me abençoando, tá? Espera aí, tem uma palavra para você, né? Não seja avarento, não seja egoísta, e não se esqueça que a sua casa é pedra, e o seu carro é lata, e que o seu dinheiro é papel. Não esqueça disso. Porque tem gente que começa a ganhar dinheirinho, um pouquinho de dinheirinho, né? Já fica aquela pessoa, né? Toda, eu posso, né? Não, irmãos. Trabalhe com sabedoria. Honre a Deus acima de todas as coisas, que Ele vai te honrar. Seja uma pessoa generosa. Ajude outras pessoas. Honre a vida de outras pessoas com o dinheiro que Deus te deu. Isso é bênção. Isso é prosperidade. Quando eu posso ajudar uma pessoa que está necessitada, eu posso ajudar aquela pessoa, eu vou lá e ajudo, isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Então, tem essa palavra para 2024. Quero construir, pastor, algo grande no âmbito material. Eu quero crescer, mas eu quero que todos também cresçam. Eu quero viver esses princípios. E o terceiro ponto é construir no aspecto espiritual. E eu estou com essa palavra no coração. Essa palavra está assim, né? Falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu estou com essa palavra, sabe por quê? Porque Deus falou assim para ele, para Ezequias: põe a sua casa em ordem. Por quê? Por quê? Certamente morrerás. Eu não coloquei isso aí não, mas, né? A palavra de Deus para Ezequias: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Espiritualmente, põe em ordem a tua casa. Não aceita, né, os lixos desse mundo entrarem dentro da tua casa. Dominar a tua família, destruir teus filhos. Não aceita isso. Coloca a tua casa em ordem. Lute pelos teus filhos. Lute pelo teu casamento.
Lute pelo teu marido, lute pela tua esposa. Lute pela bênção de Deus sobre a tua casa. Ok? Essa questão, essa figura aí, mostra uma casa sobre uma rocha e outra casa sobre... E por trás, o que vocês estão vendo? O mar vai chegar. Ok? Isso define tudo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: vós também, como pedras vivas. 1 Pedro 2 e 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes que? Sacrifícios espirituais. Sacrifícios espirituais. Oração, consagração, leitura bíblica, aquilo que honra o Senhor, sacrifícios espirituais. E eu falei aqui para os irmãos, no último culto, para os irmãos orarem um pouco mais, lerem um pouco mais a Bíblia, se consagrarem um pouco mais. Por quê, pastor? Porque nós somos pedras vivas. Porque somos edificados casa espiritual. Amém? E vale lembrar que a Bíblia diz que Deus não habita em templos. Vale lembrar que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita no nosso interior, pois somos a casa de Deus, um templo vivo. Eu quero que você nesta noite glorifique a Deus, porque você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo, você é morada do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 22 diz: no qual também vós sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Interessante. Interessante, porque você é o terreno. Repete comigo, fala: eu sou o terreno. Fala: eu sou o terreno. E o construtor? E o construtor? É Deus. O construtor precisa ser o próprio Cristo. Você é o terreno. Mas quem vai construir sobre esse terreno tem que ser o próprio Cristo. E os materiais são as nossas atitudes. As nossas atitudes. Ok? E para eu concluir, 2024, estamos aí a iniciar esse ano. Agora, o que importa para nós? No âmbito físico, no âmbito material e no aspecto espiritual. O que importa para nós? O que vamos construir? Invista na sabedoria de Deus. Busque até encontrá-la. Não desista da construção. Porque tem gente que começa bem, mas não consegue ir até o final. Não seja um edifício mal construído. Alguém já morou aqui em uma casa, como que eu posso dizer, uma casa mal acabada, é isso? Alguém já morou assim, numa casa? Já, Felipe? Eu já morei com a minha infância. Chovia mais lá dentro da minha casa, eu tenho isso na minha memória, chovia mais dentro do que fora. Falei: pá, vamos ficar lá para fora já, né? Está chovendo menos lá do que aqui. Não seja uma casa, um edifício mal construído. Ou uma casa sem teto, né? E acabamento. Não seja. Você não gostaria de morar numa casa assim? Nesse novo ano, coloque os seus pés na casa do Senhor. Não negocie. Esteja mais presente na casa do Senhor.
Coloque os seus olhos na palavra e coloque os seus joelhos em oração. É a palavra pastoral para você nesta noite. Que você tenha um ano abençoado, um bom ano, que 2024 você viva o que eu preguei nesta noite, no nome de Jesus. Todos os dias. E que você, ao iniciar os teus projetos ainda esse mês, em dezembro você venha contar o teu testemunho aqui. Fala, pastor, eu lembro daquela palavra que o senhor pregou lá, sobre construir, e eu construí algo, e eu estou aqui para testificar e testemunhar que Deus foi bom para comigo. Amém? Vamos se colocar de pés, vamos orar.